A gente recebe a psicóloga Solange Guastaferro. Doutora, bom dia, bem-vinda. Oi, bom dia. Vamos tomar café? Vamos. Posso lhe servir? Com certeza. Bora. Doutora, nessa correria do mundo em que a gente fica, quer resposta de A, de B, de C, e não encontra, ou às vezes não são as respostas que a gente quer, né? Como buscar essa autossuficiência? É possível? Não é? De que forma? Bom dia, né? Bom dia a todos que nos assistem. Então, a gente precisa pensar sempre, né, para a gente conseguir entender isso, esse sentimento de não se sentir suficiente, bom o suficiente, né? Não se sentir, não ter uma autovalorização. A gente precisa ir um pouco lá atrás, né? Como foi essa infância com os pais, né? Pais muito críticos, pais muito severos, ou pais que sempre repetiam, você não vai dar em nada, você é burro, você não aprende, né? Tudo isso, quando criança, a criança fica triste, né? Mas aquilo é guardado, né? Absorve em algum cantinho lá do ser, né? Isso, exatamente. Absorve aí um cantinho que hoje na psicologia a gente chama que isso se torna um esquema, né? Então, esse esquema é um esquema de fracasso, né? Eu não dou certo em nada, eu não sou bom o suficiente, né? Eu não consigo realizar minhas coisas, né? Então, isso se torna E é muito ruim viver com esse esquema de fracasso, né? Quando a gente absorve isso e não consegue sair desse local, e em um mundo em que a internet e as redes sociais foram colocadas no centro de tudo, aí é que desanda mesmo. Você olha, vê A de um jeito sorridente na rede social, vê o seu vizinho também, vê o seu colega de trabalho às mil maravilhas. Você fala, e eu? Onde é que eu estou? Pois é. Que mundo é o meu? Porque só eu não dou certo. Eu não tenho capacidade, eu não consigo fazer isso. Então, aí é que precisa se trabalhar, né? Então, porque a gente desenvolve crenças, né? De que a gente não é suficiente. E isso, as redes sociais, isso vem potencializar esse meu esquema de fracasso, né? Então, todo mundo tá bem, mas eu não tô. Então, a gente precisa buscar seu autoconhecimento, né? Abrir a consciência, né? Fazer com que essas crenças sejam dirimidas e tirar esses pais internalizados que a gente chama, né? Porque quando a gente tem esse esquema, a gente vem aquela vozinha, né? Eu tenho que fazer tudo perfeito, tudo certo, porque eu vou receber uma crítica. Como recebeu lá na infância, que são esses pais internalizados. Então, doutora, aí aquele medo lá da infância, ele volta com toda a força na idade adulta e em qualquer ambiente, seja no familiar ou no ambiente de trabalho. Exatamente, né? E aí quer que o mundo, né, assim, quer se tornar uma pessoa extremamente perfeita, não pode errar nada, não pode dar nenhum passo em falso, porque vem aquele esquema, não vou ser bom. Então, precisa ter autoconhecimento, precisa listar suas qualidades, fazer uma lista, precisa relatar, assim, perceber as suas relações com as pessoas, como as pessoas te veem, né? E sempre cuidar de si mesmo. Eu acho que essas são as orientações para quem tem esse esquema e que não se acha bom o suficiente, né? Doutora, e quando buscar uma ajuda e a quem buscar essa ajuda? Se você é mais jovem, você tem um pai, a mãe que você pode conversar, às vezes tem um colega, mas você já adulto, você fica... Eu vou falar com quem? O mundo está tão complicado, tão difícil, que até a gente fica com medo e também com aquela chamada vergonha de contar a sua fragilidade para outra pessoa. Tem que ser um profissional que a gente tem que buscar ajuda? O mais indicado é um profissional, né? Assim, porque a gente, como profissional, a gente vai saber, a gente tem uma escuta terapêutica, que a gente não está a serviço do julgamento, e sim da escuta, né? Então, procurar a ajuda de um profissional, certamente, vai ser o melhor caminho. Mas é lógico que a gente sempre tem um amigo muito forte, um amigo muito íntimo, que a gente pode, às vezes, mas se abrir com esse amigo, mas precisa ter sempre o cuidado se esse amigo não vai lhe julgar, né? Assim, deixa pra lá, isso é bobagem, né? Isso não é nada, toca a vida. Mas não é, tem coisas internas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser ressignificadas muitas vezes. Porque isso pode trazer um sentimento de, né, como eu falei, de ansiedade, de não estar contente consigo mesmo e com o mundo, né? E como fazer esse exercício da autossuficiência?
Que exercício é esse? Tem como? Ele existe? Então, eu acho que primeiro é buscar ajuda, se for o caso, né? Mas se não for, refletir, né? Refletir com você mesmo, abrir um diálogo saudável com você mesmo, né? Eu sou capaz, eu tinha isso lá na infância, né? Mas hoje eu já sou um adulto, preciso ter formas de pensar adulta, né? Eu posso errar, mas também posso acertar. Posso errar, e entender que o fracasso pode acontecer, mas que eu vou ter que me justificar por ele, né? E saber que ninguém é perfeito nesse mundo, né? Eu não sou, você, ninguém é, né? Então a gente precisa procurar acertar dentro do razoável, não exigir demais e nem de menos também. A gente tem sempre que se colocar nessa posição, né? E tem pessoas também que falam, eu não vou conversar com o meu colega que eu não quero me expor, que ele sabe do problema que estou passando. Aí, por outro lado, você fala, puxa, busca uma ajuda de um psicólogo, busca uma ajuda. E ele fala, eu também não quero contar minha vida para aquela pessoa, tenho medo de se expor, a dificuldade de colocar para fora aquilo que está lhe incomodando. E deve acontecer muito isso. Pessoas que falam, doutora, eu passei a vida inteira querendo ir para um psicólogo e só agora criei coragem. É muito comum isso acontecer e eu entendo, né? Não é fácil você sentar na cadeira lá do meu consultório, na minha frente, uma pessoa que você nunca viu, né? Mas eu sei que é difícil, mas também sei que é possível se abrir, é possível, a gente tem técnicas, a gente tem recursos onde a gente vai deixar essa pessoa mais confortável para que ela consiga entender que aquilo é necessário. E é tão bonito, né, quando a pessoa se ressignifica. Eu falo que ela cura aquela criança ferida, criança zangada e traz à tona o adulto saudável, né, com respostas mais assertivas, com respostas mais saudáveis, né? E nós somos capazes disso em qualquer ambiente, né? Sim. Não só em casa. Sim, claro, né? De desenvolver isso? Sim. Sim, em qualquer ambiente, né? Muitas vezes, às vezes, um bullying na escola, né? Que sofreu, traz esse sentimento para frente na vida adulta, né? Então, tem muitas coisas que acontecem na primeira infância que vão repercutir lá na frente, porque na infância a gente guarda isso, né? A gente não tem muita voz para reclamar, né? Para dizer que não gostou, que a gente fica triste, fica com raiva, mas aí vai guardando e lá na frente, quando adulto, vem surgindo. É muito comum chegar no consultório pessoas dizendo, eu não consigo, eu não dou conta, eu só faço coisa errada, eu não dou conta de fazer as coisas, eu não sou um bom funcionário. Então é muito comum chegarem essas pessoas lá e a gente ressignificar essas crenças, porque a crença é muito forte, Douglas, né? Todo mundo acho que crê em Deus, né? A gente já viu Deus? Não, né? Então, assim, a crença é uma coisa forte, né? Você cria essas crenças e é difícil. E aí a gente, né, um profissional da área, vai conseguir com alguns recursos, com algumas técnicas, ressignificar essas crenças, né? Doutora, a senhora, ao longo de sua experiência, e não é pouca, né? No âmbito do atendimento, no consultório, na sua vivência, a chegada da internet, potencializada com as redes sociais, ela deu uma mexida geral na nossa saúde física e principalmente mental, que a gente se acha incapaz, começa a se comparar com outras pessoas e acaba caindo em problemas seríssimos como depressão, essas síndromes aí do pânico e outras. Tudo tem o seu lado bom e o lado ruim, né? Assim, eu acho que a internet nos trouxe, assim, um avanço imenso, né? De conhecimento, de globalização, mas porém também trouxe essas tendências a gente se comparar, principalmente em jovem, adolescente, a se comparar, achar que aquele mundo é o mundo perfeito, né? Então, assim, a gente precisa sempre estar em busca de coisas que nos façam bem, né? Então, ouvir notícias que nos façam bem, seguir pessoas que nos façam bem. E entender que aquilo é uma rede social, né? O nome já diz, ali eu vou mostrar o meu melhor, Quando você recebe uma pessoa na sua casa, na sua rede social lá em casa, você põe a melhor louça, você faz a melhor comida.
Por quê? É todo dia assim? Não, mas você vai receber uma pessoa. E na internet é a mesma coisa, nas redes sociais, né? Perfeita comparação, doutora. Eu isso uso mesmo. sempre essa metáfora, né? Então, assim, quando nós éramos, né, mais jovens, era muito comum a gente ir na casa das pessoas. Hoje não está muito assim, né? Mas a gente colocava, minha mãe limpava tudo, tá? Tinha que estar tudo brilhando, fazia uma comida bem caprichada, né? Mas no dia a dia não era bem assim, né? Era mais tranquilo, né? E hoje a rede social é isso, né? A gente tem que entender isso, né? Que é o social ali, a gente vai mostrar o nosso melhor, certamente. E para a gente fechar, buscar sempre fazer o seu melhor, porque nós somos capazes de qualquer coisa. Sim, aí é a claro. história que entra a autossuficiência. Eu posso, eu tento, eu consigo, eu erro, mas eu também acerto. Mas acerta, e é isso que a gente tem que buscar, né? O equilíbrio, né? Nem sempre a gente vai acertar em tudo. Nós não somos bons em tudo. A gente é bom em algumas coisas, né? Ó, por exemplo, eu sou péssima cozinheira, então tá tudo certo, eu não gosto, é uma coisa que eu não sei fazer. E tá tudo bem comigo, entendeu? É isso que a gente tem que entender. Parar de se cobrar tanto, né? Senão a gente Isso, dizendo de vez. Exatamente. Doutora, um beijo e coloca na sua agenda, quinta-feira, semana que vem, voltar pra gente tomar esse gole. Agora toma um golinho, que você só Vamos tomou, né? tomar um golinho. Semana desse que vem a café. senhora volta. A semana que vem estamos aqui. E eu quero agradecer, né, você, a TV Pajuçara e a todos que eu tenho encontrado. Ai, eu encontrei a senhora, tal, no shopping, encontro muitas pessoas. E isso é muito bom, o reconhecimento. Ah, que bom. Olha, em nome de toda a equipe, os aplausos para a senhora e muito obrigado por vir sempre. A senhora contribui demais a essa hora da manhã, acordar e ouvir seus ensinamentos, vivência e conselhos. Não tem preço. Um beijo, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Um beijo, um ótimo final de semana para todos aí. Muita gratidão, tá? Tchau. Valeu, tchau. Ah, gente, vi ontem a doutora Solange em um shopping aqui da capital. Ela parou, viu? Fiquei só vendo, hein? Tá um sucesso danado essa mulher. Muito obrigado, doutora.